Oi, gente, tudo bem? Nós vamos estudar agora a avaliação da aprendizagem, tudo bem? É, por que avaliação da aprendizagem? Porque nós temos alguns tipos de avaliação, né? Então, eu tenho a avaliação da aprendizagem, que vai avaliar o resultado da aprendizagem do aluno. A gente tem a avaliação institucional, que é a avaliação da instituição educacional, todos os seus aspectos. E nós temos também a avaliação em larga escala. Essa é a avaliação que vai tentar observar a qualidade do sistema educacional brasileiro como um todo, no âmbito municipal, estadual, federal. Então, as avaliações em larga escala também podem ser em âmbito estadual, federal, estadual e municipal. Só que a gente tem essas aulas aí, tá? No decorrer aí você tem a avaliação da aprendizagem, a institucional e a em larga escala. Bem, para nós falarmos em avaliação da aprendizagem, a gente tem que estabelecer uma relação, tá? Então não tem como eu falar de aprendizagem se eu não falar de ensino. E não tem como eu falar de ensino se eu não falar de aprendizagem. Então a relação aqui, ó, se eu não falar de avaliação, né? Então essa relação aqui é o seguinte: ensino e a avaliação. O ensino e a avaliação estão preocupados com um resultado que é a aprendizagem e formação do aluno. Ok? Essa é a preocupação do processo de ensino. Então, nós temos aqui uma relação importante, porque o que a gente vai observar é o seguinte: do ponto de vista pedagógico, o professor precisa avaliar aquilo que ele ensina, né? Do ponto de vista da educação, educacional, o ensino tem que estar o tempo todo relacionado com a avaliação para respeitar um caráter processual da avaliação. Justamente para nós eliminarmos aquela ideia de verificação ao final de um ano letivo. Ou seja, o aluno ele tem que ter todas as oportunidades de se desenvolver ao longo do ano, do período. Então, o tempo todo, ensino e avaliação fazem parte de um processo e são concomitantes, né? Então, normalmente a gente ouve falar da relação entre ensino e avaliação no seguinte sentido: aquilo que o professor ensina, ele tem que cobrar na avaliação. Então, isso, na verdade, é mais um processo de aplicação de provas do que de avaliação. Mas a gente pode trazer como uma questão pedagógica, metodológica. Porém, o mais importante está no âmbito da educação, tudo bem? Então, quando eu associo ensino e avaliação, eu quero dizer o seguinte: durante o tempo todo, enquanto eu estou ensinando, eu estou avaliando. Enquanto eu estou avaliando, eu também estou ensinando. Tá? Então, é um processo são elementos ou atos que estão dentro de um processo e que aparecem concomitantemente, tá bom? Eu acho que o primeiro ponto importante é isso. Segundo, a avaliação ela tem um caráter processual e ela é um processo de tomada de decisão. Então, é outra coisa que vai fazer todo sentido para nós no decorrer da aula. Então, a avaliação é um processo de tomada de decisão. Você pode estar pensando o seguinte: mas que tipo de decisão o professor vai tomar, né? Então, quando eu avalio o meu aluno, eu preciso saber o seguinte:
que tipo de intervenção eu vou oferecer, que tipo de situação eu vou criar para ele, para que ele tenha condições de aprender. Ou seja, o tempo todo nós estamos tomando decisões, né? A partir do momento que eu avalio o meu aluno, que eu observo, que eu diagnóstico, que eu tenho um diagnóstico dele, então o tempo todo eu estou tomando decisões. Uma das decisões que o professor pode tomar é com relação à mudança da sua forma de ensinar. Uma outra tomada de decisão do professor é com relação a uma observação mais profunda daquele aluno. De repente, um aluno que tem problemas realmente de aprendizagem, não diz respeito a uma questão pedagógica, mas inclusive é uma questão pessoal do aluno, né? Medidas que são tomadas no âmbito da coordenação com relação, por exemplo, à disciplina em sala de aula. Então a gente observa que o rendimento dos alunos não está sendo bom, por quê? Porque a questão da disciplina em sala de aula não está sendo adequada, né? Aliás, essa é uma outra questão, né? A avaliação, ela segundo a LDB, lá no artigo 24, inciso 5, ela tem que ser o quê? Ela tem um caráter processual e ela vai avaliar o rendimento do aluno, só que ela vai dar prioridade aos aspectos qualitativos e não aos aspectos quantitativos, né? Ela não vai ocorrer ao final do processo do ano letivo, mas ela vai ocorrer durante o ano letivo, tá? Então, isso que está lá na LDB, que você pode consultar no artigo 24, inciso 5, são fundamentos que nós vamos trazer para essa aula também, que é o tempo todo em cima disso que nós vamos bater aqui na avaliação, com seu caráter processual, seu caráter qualitativo, seu caráter construtivo, tá bom? Vamos lá, então. Eu acho que quando a gente fala de avaliação, nós, mesmo que sendo da aprendizagem, a gente abrange toda a escola, né? Então, isso diz respeito à escola, diz respeito ao professor, diz respeito ao aluno. Mas a relação mais forte no processo de avaliação da aprendizagem está entre o professor e o aluno. Então, a relação mais forte, mais significativa está entre o professor e o aluno. Então, olha que coisa importante. Eu não falei que há uma relação aqui entre ensino e avaliação? Sim, não é? Então, vejam. Se eu tenho um ensino bom, ensino de qualidade, vou colocar aqui, bom, então a avaliação vai me indicar um resultado bom. Isso não é uma regra absoluta, tá? Não é uma regra absoluta, até porque não pode, isso se ensino e avaliação estiverem em consonância aqui um com o outro, estiverem realmente conectados, não é? Mas, por outro lado, se eu tiver um ensino ruim, o resultado do aluno também vai ser ruim, ele tende a ser ruim, tá? Tende a ser, isso dentro de uma lógica. Eu estou colocando aspas aqui por causa da palavra, né? Não é tão apropriado. Mas o mais importante aqui para nós analisarmos é o seguinte, que se o aluno não aprendeu, se o resultado for ruim, o aluno não aprendeu, então isso quer dizer que o ensino não cumpriu a sua finalidade. Então, com base nisso, a gente precisa entender o seguinte, observação. Se seu aluno não aprendeu, o ensino não cumpriu a sua finalidade. Ok? Se o aluno não aprendeu, o ensino não cumpriu a sua finalidade. E como que eu descobri que o ensino não cumpriu a sua finalidade? Porque para eu chegar a um resultado, eu precisei avaliar. Então a avaliação, ela é processual e ela serve também para nós observarmos a qualidade do ensino, tá? Então a avaliação é um instrumento fundamental
para a observação da qualidade do ensino, e uma das decisões que são tomadas é justamente em prol da qualidade do ensino. De que forma eu posso melhorar o ensino? De que forma eu posso desenvolver metodologias melhores, mais interessantes, que levem o aluno à aprendizagem? Tá? Justamente para nós não vivemos com essa situação aqui, ensino ruim, resultado ruim. Tudo bem? Então a avaliação é o instrumento necessário, vamos dizer assim, para que a gente possa construir processos de ensino mais adequados. Então, o que nós queremos aqui entender é o seguinte, que a avaliação ela não é um instrumento de aprovação ou reprovação, tá? Ela vai muito além disso, né? Não é mero instrumento de aprovação ou reprovação. Normalmente as escolas fazem assim, porque o professor aplica provas, os alunos vão mal, aí tem aquele aluno que o ano todo vai mal. Ou um grupo de alunos que o ano todo vai mal. Aí normalmente o professor, a coordenação, a direção atribui o problema ao aluno. O aluno que vai mal porque ele não estuda, ele chega em casa, ele vai fazer outras coisas, ele fica na rua, os pais não acompanham. Então, falta aí o quê? Analisar a avaliação de outra forma, não como um instrumento de aprovação, de reprovação, mas como um instrumento de reflexão sobre a própria prática de ensino. Então, a avaliação acaba sendo uma oportunidade. Então, aqui, vamos colocar também o ato de avaliar. É uma oportunidade para se repensar a prática de ensino. Agora, esse repensar a prática de ensino não está necessariamente relacionado à metodologia. Então eu posso repensar a prática de ensino, eu posso estar falando aqui da questão da metodologia e didática, mas eu posso focar também na questão do conteúdo, se o conteúdo que eu estou passando para o meu aluno está sendo significativo ou não. Mas eu posso pensar também na relação professor e aluno, se essa relação é boa. Então são todos elementos que afetam o processo de ensino, né? Todos elementos que afetam o processo de ensino. Então a avaliação acaba sendo um instrumento também de reflexão sobre essas questões aí. Bem, o que eu quero avaliar, né? Qual que é o propósito da avaliação? Propósito da avaliação. São dois. Vou pôr um verdinho aqui. Propósito da avaliação. São dois. Um é justamente avaliar aquilo que o aluno aprendeu. Tá? Propósito da avaliação. Saber o que o aluno aprendeu. Verificar nesse sentido, né? Mas saber o que o aluno aprendeu. Em outras palavras, eu preciso saber o que o aluno sabe. O que o meu aluno sabe, o que ele não sabe. Esse é um ponto. Totalmente relacionado ao quê? Ao conhecimento.
ao conhecimento. Totalmente relacionado. Um dos propósitos está totalmente relacionado à questão do conhecimento. Mas eu também não posso me esquecer que nós estamos lidando com pessoas, com alunos que são diferentes, que têm formas diferentes de aprender as coisas. Então, um outro propósito é saber quais caminhos o aluno usou para aprender. Ou seja, quais caminhos o aluno percorreu para poder aprender alguma coisa. Como ele pensou, que procedimento ele utilizou. Então aqui eu tenho um caráter mais procedimental, né? Então aqui está mais relacionado a como o meu aluno se porta diante de conteúdos, como ele busca aprender os conteúdos. Então aqui a gente está diante de um caráter até procedimental do que diz respeito ao aluno. Procedimentos utilizados pelo aluno. Agora, tem um outro detalhe. Óbvio que um outro propósito da avaliação é verificar. Não, vou tentar não usar essa palavra verificar, porque não é essa a ideia. Mas o outro propósito da avaliação é formar o aluno. Formar o aluno enquanto pessoa. Então, formar o aluno enquanto pessoa. Formar o aluno enquanto cidadão. Ok? Enquanto cidadão. Participativo, solidário, corresponsável, comprometido. Então, esse é o propósito da avaliação. Além de servir também como instrumento de reflexão sobre a própria prática de ensino. Além desse ponto que nós vimos aqui. Ok? Então a gente vai acumulando aí, nós vamos acumulando aí situações relacionadas à avaliação, né? Bem, na escola, o que predomina até hoje é a avaliação tradicional. Nessa aula aqui eu estou usando conceitos do professor Lucchesi, professor Celso Vasconcelos, professor Jussara, professora Jussara. Então, a avaliação tradicional. Lucchesi faz muito essa comparação, né? A avaliação tradicional é essa que a gente usa até hoje. Então ela está muito preocupada, em cobrar aspectos quantitativos do aluno. Então, na verdade, ela está relacionada à cobrança de conteúdos. Ou seja, ela valoriza o aspecto quantitativo da aprendizagem. O que o aluno memorizou? O que de fato o aluno sabe? O que ele não sabe no sentido do conteúdo, do conceito. Então é uma avaliação bastante estática. É uma avaliação classificatória e seletiva, porque a ideia é divulgar, né, quem foi bem, quem foi mal, classificar os alunos. Então é classificatória e seletiva, porque aí fica evidente quem é o aluno bom e quem é o aluno ruim. Ok? Às vezes os professores falam assim, mas Vinícius, você não, essa ideia, essa mania que a nossa educação tem hoje de pensar dessa forma, acaba não beneficiando demais, privilegiando ou tentando defender demais o aluno desinteressado, o aluno que não valoriza a escola? Não, porque o caminho que nós percorremos não é esse. A ideia da avaliação
condenar a questão da avaliação hoje, condenar a questão da classificação e da seleção, é justamente pensando no aluno. O foco do processo de ensino-aprendizagem é o aluno, né? Então, por quais motivos o meu aluno não está aprendendo? A educação ela tem que ser um ato de transformação do indivíduo. Então, eu não posso simplesmente julgar o meu aluno e deixá-lo, né, inerte numa condição precária de conhecimento e de desenvolvimento. Por isso que não adianta classificar e selecionar. Se nós fizermos isso com maior intensidade, nós vamos contribuir para a criação de um abismo ainda maior de desigualdade social, né? Que é o que reflete no âmbito da sociedade. Então, nós não estamos valorizando o aluno, nós estamos pensando em que medida vamos tomar para não apenas classificar e selecionar o aluno, mas para fazer com que todos possam se desenvolver. E é óbvio que uma dessas medidas está no processo de disciplinamento desse aluno que é desligado, que é desinteressado, e num processo também de criação de mecanismos para que ele adquira responsabilidades. Por isso que a gente fala que a avaliação ela permite uma reflexão sobre a realidade. Porque aí eu tenho condições de saber, meu aluno não foi bem, mas por que ele não foi bem? A avaliação ela transcende a questão conceitual, questão pedagógica, questão conteudista. Ela transcende e ela vai até a essência do indivíduo que está sendo avaliado. Vai lá resgatar a história dele, para saber o porquê esse aluno não se desenvolve, né? Então, a avaliação é um ato de transformação também. Ou a partir dela inicia-se um ato de transformação do indivíduo. É o que deveria acontecer, né? E obviamente que nós vamos falar daqui a pouco a respeito à diversidade, está totalmente relacionado a isso, né? Então vejam, o professor, gente, nós na verdade, nós não queremos manter essa avaliação tradicional aqui porque ela cria esses abismos, né? Então o professor, ele precisa ter bom senso. O professor precisa ter bom senso diante dos alunos. E o que é o bom senso do professor? É observar que os alunos possuem tempos diferentes de desenvolvimento, ritmos diferentes. Então, cada aluno necessita de tempos diferentes para se desenvolver. Um aluno é diferente do outro, um aluno tem um ritmo diferente do outro. Então, o que nós estamos preocupados aqui não é o aluno, o professor é totalmente responsável pelo processo de ensino e também pelo processo de aprendizagem, mas na verdade o professor não é responsável pelo aluno, ele é responsável pelo conhecimento que ele torna acessível ao aluno e a forma como ele faz isso. Então, isso aqui é uma outra observação importante, ó. O professor não é responsável pelo aluno, mas pelo conhecimento que oferece a ele, ao discente, né, ao aluno, e pela forma como o faz. Pela forma como o faz. Ok? Tá lá. Então esse é um outro ponto importante para nós, né? Então o professor, a avaliação, como nós colocamos aqui,
ela vai formar o aluno enquanto cidadão. Ou seja, nós vamos ensinando, avaliando o aluno para provocar nele uma mudança comportamental, que é o que nós chamamos aqui de desenvolvimento. Então é até interessante a gente colocar o seguinte aqui, ó. O que é esse desenvolvimento, né? Cada aluno necessita de tempos diferentes para se desenvolver. O que é isso aqui, esse desenvolver? É a mudança comportamental. Então não se trata de simplesmente aprender, né, o conteúdo. Mudança comportamental. Agora, até mesmo no que diz respeito à maturidade, isso varia muito de aluno para aluno. Eu defendo a ideia de uma construção cultural na escola. Hoje, o que as escolas fazem? Elas deixam que o professor seja o responsável pela gestão da sala de aula, valorizando inclusive um aspecto que é o da autonomia do professor na sala de aula. Mas isso tem um conceito distorcido, na verdade. Porque o professor ele fica sozinho para cuidar principalmente da questão da disciplina em sala. Quando o aluno sai na escola, no pátio da escola, nas atividades, ele está totalmente à vontade para ser como ele quer. Então é normal que ele carregue esse comportamento dele para dentro da sala de aula também. E relativize a questão da disciplina na sala de aula. Então os alunos são muito inquietos, eles mexem em celulares e tudo mais. E o professor, ele tem que ser uma espécie de um xerife que cria regras, normas para manter o foco dos alunos. O máximo que ele consegue para a maioria dos alunos é ter o silêncio dos alunos, mas nem sempre a atenção deles. Então as escolas acabam delegando isso para os professores, o que está errado. A escola tem que criar ambientes de cultura comum, ou seja, a questão do foco na aprendizagem, a questão da disciplina, não tem que ser uma regra estipulada pelo professor, tem que ser uma cultura desenvolvida na escola a partir das mais variadas ações. E a avaliação contribui para que se levante que tipo de situações nós vamos criar na escola para estabelecer uma cultura da aprendizagem, da colaboração, da solidariedade, da disciplina. Porque muitas pessoas não gostam dessa palavra disciplina, lembra de ditadura militar, de exército. Nós temos que entender que a disciplina, né, ela faz parte da vida em sociedade e ela não é um ato de submissão, ela é uma virtude. Então isso é importante que se perceba, porque o professor ele é disciplinado, o professor chega no horário certo, o professor prepara a aula, o professor se compromete com o conteúdo, o professor se preocupa com o diálogo adequado com o aluno, o professor respeita o aluno, o professor se veste adequadamente para dar aula. Então por que o professor tem que assumir uma enorme responsabilidade disciplinar e o aluno se sente tão assim acuado quando se exige dele a disciplina também? Porque ele acha que quando ele está fazendo parte de uma regra, quando ele está diante de uma questão disciplinar, o aluno acha que ele está, na verdade, se submetendo, o que é totalmente mal visto pela sociedade, pelos jovens hoje em dia, né? A questão da submissão. Mas os pais e a escola, e até mesmo os professores, precisam ensinar aos alunos que a disciplina é uma virtude. Tá? É uma virtude que faz com que as coisas possam andar em harmonia, ocorrer em harmonia. Tá? Então, isso é um parênteses que eu estou fazendo da questão disciplinar, porque ele está totalmente relacionada a processo de ensino-aprendizagem e a questão da avaliação. Bom? Bem, uma outra coisa que a gente poderia falar é o seguinte: por que nós estamos falando aqui de comportamento, né? Justamente para reforçar essa ideia de que não é apenas conceitos que eu quero que o aluno aprenda, memorização de conceitos, não é isso. Nós queremos que o aluno se forme enquanto cidadão na escola, né? Que ele tenha essa formação na escola. Então eu vou querer avaliar o meu aluno para também desenvolver nele o espírito de cooperação, de participação, de responsabilidade, de solidarismo, etc. Ético, né?
Bom, agora, pessoal, eu queria ver com vocês o seguinte, né? Nós devemos encarar o ato de avaliar sobre 4 prismas. Tá? Então, ato de avaliar. Deve ser encarado sob 4 prismas. E aí eu vou ditar aí para você e você anota no seu caderno, tá? Então, A, B, C e D. Então, vamos ver quais são esses 4 prismas. Não coloca ainda A, B, C, D, porque talvez possa exigir mais de uma linha aí do seu caderno. Primeiro, o A. O ato de avaliar, gente, é um processo de justiça para com o aluno. Tá? Primeira coisa, é um processo de justiça para com o aluno. Primeiro prisma. O ato de avaliar, né? Nós colocamos aqui o ato de avaliar. Aqui, processo de justiça para com o aluno. O que quer dizer isso? Se eu avalio o aluno de forma comprometida, quer dizer que eu tenho mais condições de diagnosticar esse aluno e também de contribuir com a formação dele. Então, o professor, obviamente, ele é mais justo com o aluno, se é que existe mais ou menos justo, mas ele é justo com o aluno quando ele se preocupa em identificar as necessidades desse aluno e responsabilizar pela aprendizagem com qualidade desse aluno. Tá? Então, então, avaliar é um ato de justiça para com o aluno. B, letra B. É um ato de responsabilidade ante o desempenho do aluno. Consequentemente, né, disso que nós vimos, é um ato de responsabilidade ante o... Opa, estou caindo aqui. É um ato de responsabilidade ante o desempenho do aluno. Porque nós buscamos, obviamente, o desempenho, o melhor desempenho. Né? Lembrando dessa introdução nossa aqui. Se o aluno não aprendeu, o ensino não cumpriu sua finalidade. Ah, mas a culpa não foi minha enquanto professor, não foi a didática, não foi a metodologia. Não interessa, o foco é o aluno. Se ele não aprendeu, o ensino não cumpriu sua finalidade. Tá bom? O que mais, gente? Coloquem aí, por favor. Letra C. Diagnóstico da realidade. Diagnóstico da realidade. Vírgula. Com estabelecimento de juízo de valor, a partir de dados significativos. Com estabelecimento de juízo de valor a partir de dados significativos. Então, o que é um diagnóstico da realidade? Vamos colocar o aluno como o centro realmente da atividade. Então, o meu aluno não aprende. Por quê? Porque ele tem dificuldades sociais. Então, aí eu tenho que analisar, né? Tem que fazer um juízo de valor. Então, meu aluno tem, por exemplo, problema de subnutrição, sei lá, problema social muito grave. O meu aluno é especial no sentido de que ele tem pais alcoólatras. Os pais trabalham fora e não veem o filho diariamente, né? Ficam muito pouco com o filho. Então, o juízo que nós colocamos aqui de valor a partir de dados significativos, e os dados precisam ser significativos mesmo, é justamente o seguinte: o que de fato faz com que o meu aluno não aprenda, ou o que de fato faz com que ele aprenda melhor. Aqueles dados que não respondem essa pergunta, ou que são dados não tão importantes, esses não são significativos para a gente. Então não há que se avaliá-los como bons ou ruins. Então eu só vou avaliar dados que realmente sejam significativos. O meu aluno não aprende porque tem dislexia. Ou meu aluno não aprende porque lá na casa dele ele convive com uma série de pessoas, não tem um ambiente de estudos, ele não tem uma vida na casa dele que possa dar continuidade. Só um momento, pessoal. Tocando o celular aqui na aula é complicado, né? Vamos desligar aqui. Desculpe. Bem, então
tem que ser coisa significativa, não é? Então, o meu aluno não aprende porque ele está triste. Tá, mas qual é o motivo dessa tristeza? Ele tem algum problema de saúde, os pais estão se separando, a realidade social dele é muito difícil. Por outro lado, meu aluno aprende. Mas por que ele aprende? Porque ele já convive com cultura desde cedo, os pais ajudaram no processo de alfabetização, direto está vendo filmes, está frequentando museus, teatros. Esse aluno tem uma cultura mais desenvolvida, não é? Então, isso tudo está dentro dessa questão do diagnóstico da realidade. E, por fim, letra D, tomada de decisão para a solução de situações problema. Tomada de decisão para a solução de situações problema. Então, principalmente o que a gente tem aí de situações problema é essa questão, um exemplo, né, que é mais claro para nós. A situação problema é o aluno não aprende ou ele não está motivado, ele não se motiva para a aprendizagem. Então, talvez essa situação problema aí parta da forma como o professor está trabalhando os conteúdos e as aulas. Então, qual é aqui a tomada de decisão? Promover uma mudança, uma transformação na forma de ensinar. Tá? Ou uma mudança, às vezes, até de algum detalhe do que diz respeito à forma de ensinar. Ou dar um acompanhamento diferenciado para o aluno. Tá? Coisas assim. Bem, uma outra coisa que para a educação hoje não faz sentido para nós, né? Para a educação hoje, para essa relação professor e aluno e tal, nós temos a avaliação como um ato de punição. Então, hoje não faz sentido nenhum. Os professores, muitas vezes, utilizaram a avaliação, as provas, para se impor sobre os alunos. Então, a avaliação enquanto ato de punição, para nós, não tem sentido. Para nós isso aqui não tem sentido. Nós temos que excluir isso aqui da realidade educacional. O professor com aquele discurso, vocês não param quietos, tudo bem, vocês vão ver na prova. Ou até mesmo punir de forma inconsciente. É o professor, por exemplo, que corrige as provas de forma homogênea. Quando ele não percebe que um aluno tem um ritmo diferente do outro, uma base diferente, e estabelece os mesmos critérios de correção de uma avaliação, isso também é uma punição para o aluno. É uma punição por ele ser diferente. Tá? Então, nós podemos também entender dessa forma. Então, essa questão da punição não está relacionada só à disciplina, só à relação do professor com o aluno. Isso aqui está relacionado também aos critérios incoerentes para a correção de avaliações. Tá? Critérios incoerentes que não respeitam a equidade. Que não respeitam a equidade. Tudo bem? Importante isso, né? Importante a gente também ter esse conteúdo aí, refletirmos sobre isso aí. Outra coisa, a avaliação não pode ser um instrumento que vá simplesmente julgar as limitações dos alunos. Outra observação importante, ó. A avaliação não pode ser um instrumento de julgamento das limitações dos alunos. Então, muitas vezes o professor ele vai julgar tudo aquilo que o aluno faz, né? Ele vai julgar todas as limitações do aluno. Por exemplo,
lê mal. O aluno lê mal, escreve errado. Não raciocina. Agora, a questão é o seguinte, eu, por exemplo, eu tenho um aluno, isso aqui não é, isso aqui não vai estar tudo, esses aspectos não estarão todos juntos. Eu tenho, por exemplo, um aluno que não é muito bom com escrita, mas ele é excelente com raciocínio lógico. Então é óbvio que a gente tem que desenvolver nesse aluno uma escrita competente, uma escrita para que ele possa se comunicar a partir dela, como uma comunicação verbal escrita, né? Mas eu tenho que mais valorizar a habilidade de raciocínio lógico dele do que de julgar a sua dificuldade. Então, isso é uma questão ética, inclusive, da educação. É uma questão que leva a uma relação harmônica entre professor e aluno e que faz com que se estabeleça uma relação de confiança, para que o aluno pense, olha, esse professor, ele tudo bem, ele quer me ajudar porque eu tenho deficiências, mas ele também percebe que eu tenho qualidades. Então, não é gerada uma antipatia entre professor e aluno. Isso é extremamente importante, porque está relacionado não só a uma questão pedagógica, mas uma questão de relacionamento interpessoal, né? Então, essa coisa do professor simplesmente julgar as limitações dos alunos não é algo bem-vindo hoje em dia para a educação. E, obviamente, que aí, nesse caso, o professor também vai ter que considerar a diversidade dos alunos, que é aquela charge, né, aquela gravura, que o professor está diante de alguns animais e a prova é quem sobe na árvore. Quem sobe na árvore, talvez quem sobe primeiro na árvore, não sei. Mas veja, ele tem ali o passarinho, o macaco, o cachorro, o elefante. O passarinho rapidamente vai subir na árvore, o macaco alguns segundos depois. O cachorro pode ser que... E o elefante? Como que o elefante vai subir na árvore? Então veja que o ato de avaliar ele não deve estar relacionado apenas a julgar as limitações, mas a reconhecer as limitações para oportunizar novas situações. Se eu tenho um aluno que eu vejo que tem dificuldades, não adianta eu dar a mesma prova e avaliá-lo da mesma forma. Eu tenho que fazer um processo à parte. Um processo à parte e que principalmente esteja muito mais focado no diálogo com aquele aluno do que na cobrança de testes, na proposição de testes. Tá? Bem, outro aspecto da avaliação, que agora a gente vai vendo aspectos que são importantes, mas não são difíceis de se compreender, né? A heteroavaliação, né? O professor avaliar o aluno, ou até mesmo o aluno avaliar o professor, é importante. Mas a autoavaliação também é importante. A autoavaliação também é necessária. Então, o professor pode fazer a sua própria a sua autoavaliação e o aluno também pode fazer a sua autoavaliação. Só que o que eu vejo os professores fazendo? Atribuo uma nota para você. Quanto você acha que você deveria tirar de nota nesse bimestre? Não ligo para nota, eu sou professor construtivista, aquela coisa, tal, totalmente equivocado. É interessante estimular o aluno a se autoavaliar, mas o professor precisa ensinar o aluno como fazer isso. Então ele vai falar, olha, nós estamos diante de um processo ético. Você tem que analisar o seu histórico e ser fiel a ele. Em quais momentos você realmente mereceu ser bem avaliado, porque pelo menos tentou, buscou o resultado, se esforçou. Em quais momentos você foi relapso, né? Em quais momentos você teve a dignidade de, por exemplo, se comprometer com o resultado, mesmo não tendo alcançado. Então o professor ele precisa preparar o aluno para que o aluno tenha condições de se autoanalisar, olhar para a sua história dentro de um determinado período e conseguir então perceber em que momentos ele foi bem, em que momentos ele foi mal, né? Aí sim o aluno consegue fazer uma autoavaliação, mas a autoavaliação que não tem como ponto principal a nota que ele vai se atribuir. Não.
uma autoavaliação que tem como ponto principal a reflexão do aluno sobre tudo que ele produziu, já pensando de que forma ele pode ser melhor numa próxima etapa. Aí sim a autoavaliação é interessante. Não é? Bem, existe uma diferença entre avaliar e verificar. Tá? Então vamos lá, avaliação e verificação. Bem, já ressaltando características importantes da avaliação, né? A avaliação, gente, é um processo, ela é processual. Só que é um processo crítico, construtivo e qualitativo. Né? Então, a avaliação é isso, é um processo crítico, construtivo e qualitativo. Ok? Principal palavra nossa é a questão processual. Crítico construtivo é uma análise crítica da realidade, né, envolvendo aspectos sociais e educacionais e pessoais do aluno, e construtivo é enquanto eu estou ensinando, eu estou avaliando, enquanto eu estou avaliando, eu estou ensinando. O importante é o tempo todo estar construindo o aluno, ajudando a construir o seu desenvolvimento, né, a sua formação. Então, esse é um ponto importante. Agora, na verificação, quando eu simplesmente verifico resultados, aí o predomínio é de aspectos quantitativos e classificatórios. Né? Então, na verificação, a gente tem isso aqui, ó, predomínio de aspectos quantitativos e classificatórios. Bem, pessoal, a educação no ensino médio ela fica muito voltada para vestibular, às vezes. O vestibular é um processo de verificação. Né? Então, verifica-se quanto que o aluno acertou e se ele passou ou não. Então, a educação acaba fazendo a mesma coisa. O tempo todo ela quer verificar o que o aluno fez e o que o aluno não fez. Tá? O tempo todo ela vai verificar, até que a gente acaba criando um sistema que mais exclui alunos do que forma alunos. A realidade hoje é essa. Porque você vê, a quantidade de alunos que gostam da escola, que gostam de estudar e tudo mais, é mínima. Então, esse aluno já existe uma tendência do distanciamento dele dos ensinos e da estrutura que a escola oferece. E ainda nós reforçamos isso a partir de processos de verificação excludentes. Então, a gente forma uma sociedade realmente com uma minoria com chances de desenvolvimento profissional, intelectual, de formação profissional, e uma massa enorme de pessoas que ficam à deriva na sociedade em busca de subempregos e de dificuldade, e que não têm condições, inclusive, de contribuir com o desenvolvimento da sociedade, em estudos tecnológicos, em estudos sobre a realidade, né, com uma contribuição maior para a realidade, para a sociedade. Bem, e aí a gente vai ter alguns outros elementos, né, que você pode colocar aí. Por exemplo, a avaliação ela é dinâmica, porque você planeja uma situação de ensino, só que aí há uma flexibilidade, tem que ser flexível, de repente muda alguma coisa, então a avaliação ela muda também. A avaliação ela considera muito a diversidade, né? Então, os recursos, não existe um ou outro recurso, eu posso avaliar de variadas formas. Ela é diagnóstica.
porque o tempo todo nós queremos entender a realidade, né? Ela é subjetiva, porque o ideal é avaliar o aluno com base nas suas características, né? E não homogeneizar tudo, subjetivo. Então são características da avaliação. Por outro lado, né, diferentemente, a verificação ela vai ter suas características totalmente diferentes disso. Então ela é, por exemplo, ela não é dinâmica, ela é estática. As duas grandes características desse sistema de verificação é o fato dela ser estática e o fato dela ser autoritária, né? Impõe o modelo aos alunos sem estabelecer um diálogo entre professor e aluno. Então aqui eu tenho muito pouco. Nos processos de verificação, praticamente não há diálogo entre professor e aluno. Porque tudo diz respeito à imposição de um sistema. Se não há diálogo, não há negociação. E se não há negociação, muitos alunos já aceitam. Perdi, fui mal, que se dane a escola. Essa é a realidade. Lá na frente eu dou um jeito, passo pelo conselho, dou um jeito. Bem, nesse caso de avaliação aqui, a preocupação é com o processo. Então, o ano todo o aluno está sendo avaliado, há uma preocupação com ele. No processo aqui de verificação, não. Sempre nós vamos verificar se o aluno realmente tem condições de passar de ano ou não ao final do ano letivo. Ok? Aí, se o aluno não atingiu lá o que ele precisava atingir, faz uma recuperação, vai para o conselho. Aqui não, aqui se o aluno, né, eu estou observando o rendimento do aluno o tempo todo, o ano todo, né? Bem, uma observaçãozinha aqui, vou colocar num box, é que então nós vamos ter 3 tipos de avaliação. Uma avaliação diagnóstica, ou também inicial, uma avaliação formativa ou processual, tá? Então aqui é diagnóstico ou inicial, formativo ou processual, e a gente vai ter também uma avaliação somativa ou final. Então, nós temos 3 tipos de avaliação. A diagnóstica, eu quero saber quem é meu aluno, qual a realidade dele, até mesmo para que o professor possa trabalhar dentro de um contexto e oferecer um ensino e uma aprendizagem mais significativa para o aluno, conteúdos mais significativos. A formativa está muito relacionada à intervenção do professor nas próprias atividades em sala de aula. Então, o professor, durante as atividades, durante o dia a dia em sala de aula, ele intervém justamente para sanar os problemas que ele está verificando ali, as dificuldades do aluno, as dúvidas, as questões relacionadas ao seu desempenho. Então, ela é formativa e processual porque ela ocorre dentro de um processo, dentro de uma atividade, né, dentro de um bimestre. E a somativa, ao final, é a análise dos resultados dentro também de um período. Então, ao final do bimestre, eu vi tudo que o meu aluno produziu. Meu aluno fez trabalhos, eu avaliei como ele se comportou, ele fez avaliação, eu avaliei o que ele sabe, o que ele não sabe. Então, ali nós vamos estabelecer o quê? Um resultado final. Então, eu somo tudo e estabeleço um resultado final. Só que a somativa, o professor tem que ter aquele bom senso, né, de perceber que os alunos são diferentes, que têm ritmos diferentes. E observar também, a partir disso, que a formação do aluno é um processo de construção, né? Então, não se trata de simplesmente atribuir nota, mas de já pensar em formas de ajudar esse aluno a retomar aquilo que ele não aprendeu e de aprender melhor situações aí, conteúdos, questões que virão
pela frente, né? Então, o tempo todo, a avaliação, esses 3 modelos aqui de avaliação, ou tipos de avaliação, vai nos levar à reflexão de como melhorar a prática de ensino, como a gente já tinha colocado no começo da aula, né? Então, para nós já irmos terminando, eu preciso também entender que a avaliação ela é um ato de construção da formação do aluno. Então, eu posso identificar aqui um aspecto construtivista da avaliação. Aspecto construtivista da avaliação. Em que consiste o aspecto construtivista da avaliação? Justamente na questão processual dela, tá? Então, a avaliação, primeiro, ela é processual. Então, o tempo todo nós estamos construindo um caminho. E ela também vai se apegar às questões subjetivas. Ou seja, vai fazer uma análise do público respeitando suas diferenças, como nós colocamos então, tá? Então, a avaliação ela está associada a um modelo subjetivo. Tá? Ela é processual e está associada a um modelo subjetivo. Bem, a avaliação vai permitir também uma interação maior. A ideia é promover a interação do aluno com o professor, do aluno com os alunos, do aluno com o conteúdo. Então, ela também contribui com essa interação, né, ao processo de avaliação. E que está relacionado também à construção do conhecimento e à formação do indivíduo, etc. Agora, uma coisa importante para nós é o seguinte: no processo de ensino-aprendizagem, o professor ele é então responsável, não é, pela aprendizagem do aluno, não pelo aluno, mas pelo conhecimento que ele oferece, pela forma como ele oferece esse conhecimento. Então, o professor ele acaba ele fica num processo de ensino-aprendizagem que ocorre de 2 formas, de uma forma individualizada e de uma forma global. Tá? Então, o processo de ensino-aprendizagem que está relacionado a esse aspecto construtivista também, processo de ensino-aprendizagem, ocorre de 2 formas. De uma forma individualizada e de uma forma global. Então, na forma individualizada, é a atenção do professor com relação aos alunos, o reconhecimento da diversidade existente entre os alunos, das dificuldades que cada um tem. E global é o atendimento no âmbito maior, por exemplo, o atendimento, os critérios que são estipulados para se trabalhar com a sala de aula. Agora, é óbvio que há também que se respeitar o público, porque o público também tem características coletivas, né? E, obviamente, que esse público também precisa respeitar o trabalho do professor e contribuir com o trabalho do professor. Então, o mais interessante aqui, dentro de um trabalho global, é estabelecer critérios coerentes com o modelo educacional que nós buscamos. Tá? E, por fim, pessoal, a condição pedagógica do erro. O que seria essa condição pedagógica do erro? Então, o erro, que antes era visto como algo ruim, né? Antes o erro era punido, era visto como algo ruim. E quando nós vamos punindo o erro, o aluno ele passa a não tentar mais. E esse é o grande problema. Então o erro ele tem que ser valorizado para que aumentem as tentativas do aluno, até que ele comece a acertar.
Até porque é muito relativo, né? O que é acertar, o que é errar. Mas mesmo assim, o principal ponto aqui a se discutir é esse. Não punir o erro para que não haja, para que o aluno não fique inibido de tentar. E assim ele aí não tem mais a possibilidade de acertar. Então esse é um ponto importante. E o outro ponto importante com relação do erro é que, uma vez que o aluno erra, esclarece-se uma realidade, o professor já sabe o que ele errou, qual é a dificuldade, por exemplo, ou já sabe que aquele aluno precisa de um apoio, e o professor vai poder então intervir naquela situação. Muitas vezes, se não há o erro, né, o aluno, por exemplo, ele acerta. Então, o que quer dizer isso? Está tudo bem, o aluno acertou. Então, como que eu vou intervir se ele acertou dentro daquela proposta? Por isso que a proposta pedagógica precisa ser mais rica. Ela precisa valorizar aspectos diversos. Ela precisa trabalhar aspectos diversos, não só a memorização, não só o raciocínio. Não. Então, tem que avaliar, ela tem que dar a oportunidade do aluno desenvolver comportamento, raciocínio, memorização, etc., para que o professor possa avaliar o aluno em sua integralidade. E aí sim ele pode observar, ele foi bem nisso, mas não foi naquilo. Então o professor já sabe. Então vamos melhorar esse outro ponto, vamos reforçar o ponto positivo e valorizar no aluno, né? Mas também intervir naquilo que o aluno apresentou dificuldades. Então é isso, pessoal, não tem muita dificuldade, é um tema fácil para nós. Aqui a gente se limita a falar da avaliação da aprendizagem. Eu não falei de instrumentos, por exemplo, quais são os instrumentos de avaliação e tudo mais. Só que eu vou colocar um quadro esquemático no material em anexo para vocês, porque é só ler, tá? Então, de que forma que eu posso trabalhar, que tipo de práticas de avaliação eu posso trabalhar com os alunos, que são mais práticas pedagógicas, mas eu coloco no esqueminha, numa tabela, e vai ficar facinho para vocês, tá bom? Pessoal, um grande abraço, até a próxima aula. É isso aí, até mais.